Juízes capítulo 7, versículo 2. Diz assim, meus irmãos: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Apregou-a aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Mas todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Encurve sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, eis a sua palavra, Espírito de Deus. Senhor, eis-me aqui como teu servo, para fazer menção, Senhor meu Pai, da sua gloriosa e santa palavra. Pai, como sempre tenho costume, Pai, use os meus lábios, que o teu Espírito possa atuar de uma forma gloriosa, meu Deus, aqui, nesta noite, neste lugar, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Espírito Santo. Pai, eu te peço, meu Deus, que essa palavra possa penetrar gloriosamente em cada coração, para a glória e para louvor do teu santo nome, meu Deus. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Sente, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Bem, meus amados, minhas amadas, jovens, hoje é culto com participação dos jovens, não é verdade? Dos adolescentes. Glórias a Deus. Jovens e adolescentes. Glória a Deus, uma fase difícil, irmãos. Confesso, porque eu já fui adolescente, e foi nessa fase que o mundo me fez experimentar coisas ruins. Eu ainda não era cristão, fiz a primeira catequese, até 10 anos na igreja católica. Mas após isso, nunca mais pisei o pé numa igreja. Fui criado com alguns preceitos, na ignorância da minha família, do meu pai e da minha mãe, mas tive base bíblica, porque eu sempre li a Bíblia, já falei isso aqui. Mas com 10 anos eu posso dizer, me distanciei da igreja e comecei a desfrutar das coisas do mundo. E porém, com 18 anos eu vim a me converter. E no dia que eu me converti ao Senhor Jesus, eu só pude, eu disse para mim mesmo: hoje o Senhor me deu vida. Porque eu pude observar, irmãos, e reconhecer que eu estava morto. Os caminhos do qual eu andava, do qual eu trilhava, eu estava morto. Eu falei: Deus, a minha vida é sua, faça de mim o que quiser. Foi algo que eu falei com Deus quando eu me converti. Acredite, os irmãos, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu não sabia nem que era batismo com o Espírito Santo. Vendo na igreja tradicional, não sabia o que era. A primeira vez que eu vi uma pessoa com manifestação do Espírito, eu perguntei o que era aquilo ali. O irmão do meu lado falou: você amanhã vai entender o que é isso. É Deus trabalhando. A pessoa chorava compulsivamente. Eu não entendia. Algo para mim novo. E quando eu aceitei Jesus, Deus
Deus abriu uma porta de emprego para mim, do qual eu comecei a trabalhar na empresa São Mateus, ali na igreja de Águas Claras. E ali, ou melhor, ali no bairro de Águas Claras. Saía todo dia às 5 horas da manhã, chegava em casa às 4 horas da tarde. E aos domingos saía 6 horas da manhã e chegava em casa 11, meia-noite, quando não, 2 da manhã, quando eu perdi o carro. E esse período para mim foi um período de experiência, de aprendizado. Foi Deus trabalhando em minha vida. Eu vi realmente o Senhor tirando o jovem rebelde, o jovem que não queria nada com a sociedade. E Deus já me colocando uma responsabilidade nas minhas mãos, que foi trabalhar para o homem. Algo que eu trabalhei durante um ano. Mas após um ano, eu larguei tudo. Larguei o emprego, pedi demissão do trabalho. As pessoas me disseram: você está louco, você está maluco. Eu não conseguia, irmão, me firmar na presença de Deus. Eu ia trabalhar e não conseguia me firmar. Eu falei: Senhor, eu prefiro estar debaixo de uma ponte, eu prefiro ouvir a humilhação da minha mãe, a crítica do meu irmão, a pedrada do vizinho, do que estar longe de Ti. Porque para o mundo do qual estava eu não quero voltar. Porque eu sei que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra. Porém, eu fiz um voto com Deus. Falei: Senhor, me dai prazer na Sua palavra. Me dai prazer na Sua palavra. Que eu possa ter prazer. Que eu possa sentir gozo na Sua palavra. Minha mãe, às vezes, dizia: volte a estudar. Eu falava: minha mãe, hoje a minha faculdade, o meu estudo é a palavra de Deus. Nessa época eu era solteiro. E fiquei 5 anos sem dar um beijo em uma jovem, em uma garota. Por quê? Porque eu não trabalhava, irmãos. Hoje, o jovem, adolescente, infelizmente, não digo todos, mas alguns, já querem namorar. Porém, quando eu aceitei Jesus, eu falei: não quero mulher, não quero nada. Eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. Porque eu temia me desviar da presença de Deus. Eu temia me afastar do Senhor, do qual fez tão grandes coisas pela minha vida. É como aquela passagem que diz que aquele que muito é perdoado, muito é grato. E eu pude entender o quanto Deus fez por minha vida. E tem feito até hoje. Sofri não foi pouco. Padeci não foi pouco. A minha família ficou contra minhas atitudes, porque não entendia. Eu chorava dia e noite, noite e dia. A minha vida era na igreja Lírio dos Vales. Saía de manhã e às vezes retornava às 6 horas da noite sem almoçar. Comia um lanche, levava um lanche, um biscoito para a igreja. Por quê? Porque o meu sofrimento era muito, irmãos. Eu padecia, porém eu não entendia. Eu queria ficar firmado. A vida de jovem, irmãos, é repleta de oportunidades, principalmente do mundo. O mundo nos oferece coisas bonitas, coisas grandes, maravilhosas aos olhos do homem. Mas somente aquele que tem um algo com Jesus pode se desviar e desejar Jesus ardentemente. E eu falava: Deus, eu não quero voltar para o mundo. Porque o mundo, irmãos, nos oferece tudo aquilo que a nossa carne deseja. E principalmente na época do qual nós estamos vivendo. É uma época do qual estamos vivendo dias difíceis. Dias do qual hoje é um dia especial, do qual está acontecendo a maior festa daqui do Brasil, o Carnaval, que é logo na nossa cidade, o Carnaval de rua, do qual arrebanha mais de 2, 3 milhões de pessoas. Muitos turistas vêm para se prostituir, vêm para se alcoolizar, vêm para viver a carne. O nome já diz: carnival, carne. Porém, irmãos, quando eu larguei tudo, eu falei: a minha faculdade é a palavra. Eu passei a meditar na palavra de dia e de noite. Eu ia para a igreja de manhã, como falei, voltava de tarde, lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia e orando. As pessoas, o porteiro já me conhecia, eu tinha livre acesso na minha igreja. Era eu sozinho, incrível que pareça, irmão. Passei vários anos nessa prática. Eu me lembro claramente, irmãos, que somente uma irmã eu via uma vez ou outra na igreja. Eu via uma vez ou outra na igreja. Eu ficava assim: meu Deus, só orar, será que eu estou louco? Será que eu estou sendo fanático pelo fato de eu quase todos os dias, às vezes no mínimo 3 vezes por semana,
Por que eu fazia isso? Porque na minha casa não tinha liberdade. Para quem não sabe, minha mãe era envolvida com candomblé. Minha avó morreu do candomblé. Meu pai é alcoólatra. Minha irmã é lésbica. Meu irmão envolvido com candomblé. Minha mãe sempre teve o costume de colocar muitas pessoas dentro de casa. Então eu não tinha liberdade. O quarto do qual eu dormia era um quarto do qual tinha cortina. Imagina você orando e as pessoas entrando. Então não tinha liberdade. Aonde eu tinha liberdade? Aonde era meu monte? Na minha igreja. A minha igreja, meu caos, era a minha casa, era a casa de oração. E eu pude viver essa passagem bíblica, porque a casa de Deus será chamada casa de oração. Se a casa de Deus é a casa de oração, nenhum local é melhor do que orar, ir para a igreja para orar, para buscar a presença de Deus. E lá estava eu, buscando a Deus, porque ali eu tinha tranquilidade, ali eu tinha paz, ali eu tinha sossego. Ainda que as lutas vinham contra mim, ali eu podia desabafar com Deus. Incrível é que eu gritava muitas das vezes, eu chorava muitas das vezes, eu esperneava muitas das vezes, eu brigava com Deus, irmãos. Eu fazia-me que nem criança, para ver se Deus me ouvia e me livrava dessa situação. E eu às vezes não entendia, porque tudo aquilo não foi algo que durou 1 mês, 2 meses, 1 ano, não. Durou vários anos, irmão, na minha vida isso. E às vezes a gente quer logo que Deus faça, que Deus realize o que nós desejamos. Porém, eu não entendi ainda a Deus, porque eu era uma criança. E aí, muitas das vezes, nos anos que foram se seguindo, a minha oração chegou a ser: Deus me mate. Deus tira a minha vida, eu não aguento mais, Senhor. Eu saía para pregar, fazia a obra de Deus, mas eu dizia: Deus me mate. Deus, eu não quero mais vida, eu não quero mais viver, Senhor. Por favor, me ajude. E minha oração era assim, sofria. Eu não vou muito me alongar, mas eu quero apenas que você entenda que tudo que um homem, um jovem poderia passar de sofrimento, eu posso dizer que tudo um pouco eu passei. Já fui posto de fora de casa, tomei esbofetada de minha mãe na cara, fui posto para fora de casa, taxado como homossexual, muitas outras coisas mais, humilhado. Imagina, um pobre não tinha R$1 no bolso para comprar nada, desprezado, sem emprego. Às vezes eu queria trabalhar, e quando eu pensava, a frieza já vinha. Eu falei: Jesus, eu tenho que ficar na prova mesmo. Eu sou um jovem homem, 18 anos, foi passando 19, 20, 21, 22, 23, 24. Até aqui, irmãos, eu orando a Deus, o Senhor falou comigo: os covardes que volte. Eu vim trazer vida, e não a morte. E eu vim trazer vida, e vida com abundância. Eu ouvia claramente a voz de Deus dizendo: os covardes que volte. Irmãos, muitas das vezes a nossa luta se torna grande porque nós fazemos ela grande. Muitas das vezes a gente sofre porque nós queremos sofrer, ou não acreditamos no Deus do qual estamos servindo. Glória a Deus. E olhamos mais para a nossa situação do que para o nosso autor e consumador da nossa fé. E Deus, Ele quis me mostrar isso através da prática, da vivência, do dia a dia. Deus quis assim fazer para que eu pudesse hoje estar aqui, compartilhar com vocês a minha experiência, a experiência da minha vida. Porque eu me converti ainda novo, ainda jovem. Eu via jovens namorando, e eu não queria isso para mim, porque eu sabia: como eu vou namorar jovem se Deus me disse que não é para eu trabalhar? Como eu vou levar ele ao cinema? Minha esposa, quando me conheceu, irmão, ela me conheceu trabalhando vendendo Avon. Ela me conheceu, eu estava começando a ser corretor há 6 a 7 anos atrás. Ela conheceu um pouco da minha história. Ela mesmo disse para mim, quando foi antes de casar, disse: eu estou me casando com você porque eu sei que Deus falou comigo e você é o meu prometido. Porém, você não me passa nenhum tipo de segurança porque você não tem um trabalho fixo. Você não tem algo que me traga segurança. E é natural a mulher falar isso, meu irmão. A mulher precisa olhar para você e sentir segura quando casar com você. Segura como? Ela vai sair debaixo do teto do pai, do qual tinha tudo: roupa lavada, casa, comida. O pastor Nilton sabe bem disso. Hoje não é só o pai,
é avô, é pastor de igreja, ele sabe que é manter uma casa, tem filhos que hoje são casados. E quando eu sei que a filha dele, não digo pastor Nilton é homem, hoje ele é ao contrário, mas a filha dele, Mônica, que eu conheço, para sair da casa dele, deve ter saído com alguém que passou-lhe segurança. Porque a Bíblia nos ensina que a mulher, ela é como uma filha, é submissa, mas eu costumo dizer que a submissão para com a mulher é como a submissão de uma filha para com o pai. Você não obedece o seu pai, você não ama seu pai, você não respeita o seu pai, porque sabe que o seu pai quer o melhor para você, é a mesma coisa. A mesma coisa é o amor do pai para com o filho. Há uma segurança, e eu não tinha isso por quê? Porque passei cerca de 10 anos da minha vida, dedicando a minha vida para a obra de Deus, para o Senhor, para conhecer a Deus. Por quê? Porque eu não queria me desviar da presença de Deus. Porque eu não queria perder aquilo que Deus me deu de melhor, que foi a sua coroa. É quando Deus ele falou comigo, Alain, eu chamei homens para o meu evangelho. E quando eu entendi isso, irmão, eu comecei a orar diferente. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu vou pedir a morte. Nunca mais na minha vida, Senhor, eu vou me queixar do que tenho eu vivido. Pelo contrário, eu vou pedir a Ti vida e vida com abundância. Eu vou pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor me prospere os meus caminhos. E a partir daquele dia diante, irmão, minha vida passou a mudar. O meu semblante passou a ser um semblante diferente. Um semblante que eu costumo dizer que é o semblante de Gideão, um semblante de valente, de homem valente, guerreiro, que não se incomodava diante as lutas, diante as adversidades, diante as crises que poderiam acontecer. Porque se ele, nosso mestre, sofreu, porque eu não vou sofrer ao seu lado? Porque ele sofreu, querido, sozinho. Porém, nós se sofremos com Jesus. Glória a Deus. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos deixar só. É promessa de Deus, porém é necessário que nós venhamos sofrer, padecer. Por que isso? Porque é mister. Você não vive mais nesse mundo, esse mundo não lhe pertence mais. Jesus ele disse assim naquela oração antes de ir ser crucificado: Pai, eu lhe peço, não que ele tires do mundo, mas que eu livres do mal. Porque o mundo ele jaz do maligno. Esse mundo é do maligno e você vive diante uma sociedade, diante um mundo que não é de Deus. O mundo jaz do maligno. Se o mundo fosse do Senhor, não nos aborreceria. Porém, por ele ser já do maligno, o mundo nos aborrece, o mundo nos aflige. Não queira que o mundo lhe agrade, porque quando o mundo lhe agradar é porque você vive no mundo, e quem está no mundo não pode agradar a Deus. Qual é o exército do qual você faz parte? Qual é o seu exército, meu irmão e minha irmã? Qual é o seu exército? Eu vou lhe dizer uma coisa: o mundo, você vê uma grande multidão hoje lá fora, e você vê as igrejas vazias. Mas o Senhor, quando Ele escolheu Gideão, Ele escolheu Gideão com 300. O Senhor ele não precisa de multidão para fazer grandes coisas. Aleluia. O Senhor ele não precisa de grandes homens para operar grandes milagres. Glória a Deus. Na realidade, igreja, o Senhor precisa de homens e mulheres que creem e acreditem piamente no Senhor e que estejam dispostos a sofrer e padecer por Ele. Gideão, quando ele estava naquela situação, os midianitas, diz a Bíblia, que estavam ali cercando a Israel, oprimindo a Israel. E a Bíblia diz que o exército dos midianitas, ou melhor, os que foram mortos, perseguidos pelos israelitas, foram 135 mil homens. Irmãos, 135 mil homens. E quando
a gente observa que Gideão vai até o campo de batalha. Gideão desceu com cerca de 30 e poucos mil homens. E Deus ele olha para Gideão e diz: Gideão, isso é muito, Gideão. É muito. 30 e poucos mil é muito para 135? É muito, Gideão. Não seja o caso de eu lhe dar a vitória e o povo venha dizer que foi pelo meu braço. Você está me entendendo? Diga os covardes que volte. E 20 mil voltaram. O Senhor ainda disse: é muito, Gideão. Faz o povo descer as águas, e lá lhe mostrarei quem irá contigo. E o povo desceu as águas. E o Senhor falou: aquele que beber das águas e trazer levar numa boca, esse lhe acompanhará. E foram dos homens 300. Agora sim, 300. Por favor, irmãos, qual é o rei que vai ir para uma guerra e antes de ir para a guerra não faz contagem do seu exército para saber que com aquele exército poderá vencer ou enfrentar aquele outro exército? Quando você faz contagem é para você saber se o número do seu exército é compatível com o número daquele exército. Porém, querido, Deus disse que com 300 ele daria a vitória contra os 135 mil homens dos midianitas. Que Deus é esse que nós estamos aqui a servir? Glória a Deus. Eu costumo dizer, sempre digo nas minhas pregações: isso é loucura. O Deus do qual servimos é louco. Por favor, irmãos, entenda. Louco para o nosso entendimento. O homem natural não é à toa que quando você coloca na internet e aqueles homens que se dizem ser sábios, eles nos chamam de loucos, fanáticos, de todo tipo de nome ruim eles colocam em nós, habitolados. Eles não aceitam o Deus do qual estamos servindo, porque o Deus do qual nós servimos abre caminho onde não tem. O Deus do qual nós servimos faz com que o homem caminhe pelo mar, e quando a física diz que não pode. O Deus do qual nós servimos abre o mar quando a física diz que é impossível. O Deus do qual servimos faz com que o morto, após 4 dias morto, volte a ter vida. Isso só pode ser loucura, não se discerne naturalmente. A ciência não vai explicar isso. Não há como a ciência explicar. Não busque em livros isso, porque a ciência não explica a fé. Glória a Jesus. A fé não tem explicação. A fé é aceitável. A fé você confia. Aleluia. Quando me converti, meu tio disse para mim: olha, você agora é crente, mas quero lhe dizer, esteja andando com seu Deus com o olho aberto ou outro fechado. Eu não olhei, não falei nada, mas quando dei as costas, eu falei no meu coração: Jesus, contigo eu fecho os meus olhos. Glória a Deus. Porque quando ele te levar no meio do vale, quando ele te levar no meio do fogo, quando ele te levar no meio do mar, se você abrir os olhos, você vai afundar. Porque ele leva muitas vezes a gente a caminhos do qual, se abrirmos nossos olhos, vamos ver trevas, vamos ver morte, vamos ver destruição. Porém, nós estamos vivos diante daquela situação. Por quê? Porque conosco está o Senhor. Conosco está o leão da tribo de Judá. Você está me entendendo, igreja? Glória a Deus. O nosso Deus não há limite. O nosso Deus ele é tremendo. O nosso Deus ele é poderoso nas pelejas. Gideão ele faz 2 provas com Deus, porque Gideão ainda temia. Gideão estava como homem ali vendo: meu Deus, 300 contra 135. Então diz o Senhor para ele: olha, você já fez 2 provas, mas agora desce o arraial dos midianitas, e você verás que eu sou o Senhor. E quando Gideão desce ao arraial, ele para e ele ouve 2 homens conversando, e um deles diz: olha, eu sonhei com o plano de Gideão vindo e destruindo o exército, não me lembro muito bem, vindo e destruindo o exército de midianita.
Ele ali tomou ânimo porque viu que ali era o Senhor. O Senhor já estava trazendo terror no meio dos seus inimigos. Escuta só, meu querido. Quem peleja por mim, quem peleja por você, é o Senhor. O homem, ele vai pelejar, ele vai te oprimir até o dia que Deus dizer: chega! Chega! A opressão de Israel terminou e data para terminar. Você está me entendendo? A subderrébia. Chegou, chega, não há mais opressão, hoje há livramento. Aleluia, Jesus. E ali, querido, Gideão tomou ânimo e foi. Gideão pegou uma tocha, pegou a trombeta e desceu. E o que foi que eles fez? Tocaram a trombeta, pegaram o vaso, quebraram os vasos. E a Bíblia diz que a espada um dos outros se voltaram contra eles. E grande foi o livramento do Senhor para com os midianitas. Glória a Deus, aleluia. Queridos, como não acreditar num Deus desse? Esse livro, querido, quando um homem natural lê, um homem que não tem fé, ele não vai acreditar nessa história. Ele não vai acreditar, porque essa história não tem pé de cabeça, irmãos. Quando eu era menino, eu lia a Bíblia, mas eu acreditava em tudo. Eu era criança e lia o livro que eu mais gostava de ler, a Bíblia. Eu vi a passagem do Mar Vermelho e era ilustrado ali, eu ficava admirado com aquilo ali, irmão, mas eu acreditava, eu era criança. E a experiência que Deus me deu ainda de ser crente, eu estava com febre, fervendo em febre. Eu falei: Deus, eu queria brincar, eu queria descer para brincar, eu estava com febre na cama. Eu falei: Deus, eu acredito no Senhor, me cure. Irmãos, na hora a febre foi embora. Eu procurei a febre no meu corpo, não achei. Glória a Deus. Irmãos, você que é jovem, você que está aqui, o que a Bíblia aqui nos ensina é que não importa quem você é, não importa aonde você mora, com quem você vive, porque Gideão era o menor da sua casa e a sua família era a mais pobre que tinha aonde morava. E Deus escolheu aquele que era esquecido de todos. O que vai levar você a ter êxito na sua vida, o que vai trazer prosperidade à sua vida, o que vai fazer você um homem, um cidadão de bem, é a sua fé. É a fé que você coloca diante do Senhor. Porque hoje eu tenho 34 anos, estou casado e não me falta nada. Glória a Deus. Quando eu casei foi quando Deus abriu a porta de emprego. Pergunta a minha esposa se ela já passou fome. Pergunta a minha esposa se um dia ela já ficou sem querer ter algo que ela queira. Eu não tenho riqueza, mas o alimento, o cotidiano, tudo, graças a Deus, me dá. Glória a Deus. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Ele não nos desampara. E Ele jamais te desamparará. Glória a Deus. Se coloque de pé. Creio, Jesus. Louvado seja Deus. Esse é meu Pai. Aleluia. Grande Deus. Maravilhoso. Deus, aleluia. Tem Gideão aqui. Aleluia, Jesus. Tem Gideão aqui no nosso meio. Aleluia, amém. Tem homens valentes aqui. Homens valorosos. Mulheres valentes, mulheres valorosas aqui no nosso meio. Tem jovens aqui que querem fazer voto, querem fazer pacto de santidade com Deus aqui nessa noite. Querem se comprometer com a obra de Deus aqui nessa noite. Tem jovens aqui que querem dar a sua vida, a sua mocidade para Jesus, se distanciar do mundo e aguardar o tempo de Deus. Tem jovens aqui que querem deixar o namoro de lado. Você namoro direto.
São adolescentes que agora é o momento que aparecem, não é isso, pastor? Oportunidades. Mas tem jovens aqui que querem dar. Não, Deus, olha Deus, eu vou fazer um voto contigo. Eu vou fazer um compromisso, Senhor, de buscar a tua presença. E eu quero me encher da sua graça. No tempo de Deus, Deus vai preparar. Mas primeiramente você tem que deixar Deus preparar para você. Glória a Deus. Alavassura badara cheio, convidara suidarábia. Aonde resto que me nasce ela Yoshu. Dayandu que nastuire que eu monte faço e. Amandai açude remendai acá. Amandai açude canandai açude clebassé. Amandai açude que conchuia dai. Churibidara subidera machena vai séria. Estou vendo Jesus aqui nessa noite. Alabachúria. Coloca a faixa 2, homem de Deus. E eu tenho um pouquinho, eu quero que toda a igreja agora entre aí no Espírito. Sadabachui e me dará saie, chogaraba, cuida lá. E me comandar a subida saia. Tem alguém que está pedindo a morte aqui? Tem alguém que não está aguentando mais? Você entendeu a palavra? Você entendeu? A subia se é, prua se é. Eu estou vendo Jesus aqui tratando em almas aqui nessa noite. Eu me diz, a me deprova, que na subida, chine balassai. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! A birraçu rechebasse era guerra. Eu quero que você feche seus olhos agora e você entre no Espírito, meu Deus, agora aí. Eu quero que você entre no Espírito, meu Deus. O mandafu que maço dela subir dela sai. A glória de Deus aqui está. A glória do Senhor aqui está. A glória do Senhor aqui está. O Espírito de Deus aqui está. Além da subri, ala subde por vagachébria. Eu estou vendo Deus tirar tristeza aqui de almas. Eu estou vendo o Senhor tirando tristeza de almas aqui. Abassuri anda, rabatuque bastante é basuri. O Senhor está jogando por terra adversários. Urabacete o revastu. Eu estou vendo Jesus destruindo gigantes. Ai, ei.
Receba agora a presença de Deus sobre a tua vida. Receba agora a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre o teu corpo. Receba a presença do Pai, do Filho e do Espírito de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado por Ele. Seja nessa noite restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Seja confortado pelo doce e glorioso Espírito. Em Recebe, igreja, a minha presença. 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 Recebe agora a minha gloriosa presença. Recebe aí sobre vós a minha unção e graça. Agora, em nome de Jesus, receba. Aleluia, Senhor. Alabaçuri de raias. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Alabaçuri de darabás. Mas eu tenho que entregar algo da parte de Deus aqui. Não posso sair sem entregar isso. Aleluia. Shabandara cantori mandara subriai. Dura baixeira para subridaia. E calama canto e dará suibidecai. Aquela senhora ali, ó, lá no fundo, com a cabeça baixa, de vermelho. Essa senhora aí, você virou para mim agora, vem cá. Essa senhora aí, vem cá, senhora. A senhora, a senhora. Você, jovem, vem cá. Fica a manhã aqui assim. Irmão, milagre acontece, irmãos, quando nós acreditamos em milagre. Você acredita em milagre? É o Espírito que opera tudo em todos. Eu vi o Espírito aqui. Eu quero falar com essa senhora primeiramente. Chega aqui essa senhora aqui de trás. Eu não conheço a senhora, mas o Senhor Ele te conhece. Eu vi Deus tocando na senhora. Eu vi o Senhor trazendo alegria. Ai, Yeshua, Qui Yeshua, Mai Yeshua, Lai, Ayoshui, Erai, Tude Profunde de Genácia. Irmãos, Deus converte, Deus faz milagre, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor no céu e na terra. Ibacasubarafaço, Moshima, Astuplaia. Ai, Yeshua, Amando, Subia. Ai, meu Deus, como dói. Como dói, como dói, como dói. Recebe a minha palavra no seu alma. Recebe a minha palavra sobre ti, mulher. Hoje eu estou sarando a sua alma, restaurando a sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dá um abraço nela. Irmãos, Deus Ele faz milagre. Eu vejo, eu acredito. Aleluia. Sente aqui, minha amada, sente aqui. Deus Ele vai operar na sua vida. Deus Ele vai fazer algo especial para você. Deus Ele vai fazer algo grande na sua vida, assim diz o Senhor.
receba a presença do Espírito Santo sobre o teu corpo agora, no nome de Jesus de Nazaré. Recebe aí a presença do Espírito de Deus. Homem, quando eu estava aqui orando a Deus, eu vi o Espírito de Deus. Você vai, homem de Deus. Querido, olha para cá. Só para você saber que é você. Pode fechar os olhos agora. Quando eu estava orando e falando aqui, o Espírito disse para mim: meu filho, essa palavra que você pregou, meu filho, se direcionou para a alma desse homem. A sua palavra, abaixure da raia, sobre da raça, foi lá na alma, foi lá na ferida. E o Espírito de Deus falou comigo: olha, meu filho, eu estou agora abrindo os olhos dele para que ele me veja e entenda que eu sou o Senhor e que fora de mim não há outro. 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 Ele agora sabe e entende que eu sou o Senhor, porque hoje eu falo com ele na alma. Recebe a minha presença sobre a chuva da raça. Receba em nome de Jesus a minha presença, a minha palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Calabachura e cabaçubi de paz. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade que é me dada. Agradecer o pastor, agradecer os irmãos, pastor Milton, nos perdoa, pastor Milton, mas que Deus em Cristo nos abençoe.